E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João e estamos aqui de volta para a nossa terceira aula da Iniciativa Feynman, do terceiro ano da matéria Matemática. Então, hoje a gente vai tratar sobre o assunto inequações modulares. Se você não viu as outras duas aulas, que foi de função modular e de inequações, eu aconselho que você pause esse vídeo e vá ver essas aulas, porque é de suma importância para o seu entendimento dessa nossa aula 3, você ter visto as outras duas aulas, ok? Então, vamos nessa. Então, pessoal, para a gente poder falar sobre inequações modulares, é importante que a gente trate primeiro de relações de desigualdade com o módulo. Mas isso é muito fácil da gente entender. Você lembra da nossa aula 1 que o módulo de um número é a distância dele até o zero? Ou seja, se o número for positivo, vai ser o próprio número, e se o número for negativo, vai ser o número tirado o sinal de menos. Ok? Então, você concorda comigo que, se nós fizermos o nosso primeiro exemplo, módulo de x é menor do que 9, a gente vai ter que x tem que estar entre menos 9 e 9. Por quê? Se o x for menor do que menos 9, menos 10, menos 11 e por aí vai, você concorda comigo que o módulo dele vai ser maior do que 9? Porque a distância de menos 10, menos 11 até o zero é maior do que a distância de menos 9 a zero. Da mesma forma, a gente consegue ver que se o número for maior do que 9, esse número vai ter um módulo maior do que 9, porque a distância dele até o zero vai ser maior do que a distância do 9 ao zero. Em contrapartida, a gente tem o nosso segundo exemplo, que se a gente disser que o módulo de x é maior do que, por exemplo, 21, a gente vai ter a seguinte propriedade. É o contrário do que a gente viu anteriormente. Se módulo de x é maior do que 21, então o x vai ter que ser menor do que menos 21, porque ele precisa ter uma distância maior ao zero do que o menos 21. E x vai ter que ser maior do que 21, porque, novamente, ele precisa ter uma distância maior do que 21 ao zero. Então, a gente vai ter para qualquer k real e positivo a seguinte propriedade. Módulo de x menor do que k vai implicar que menos k é menor do que x, que é menor do que k. Ou seja, x está no intervalo entre menos k e k. E módulo de x maior do que k vai implicar que ou x é menor do que menos k, ou x é maior do que k, certo? Então, com isso, a gente tem ferramentas para poder resolver o nosso primeiro exemplo, certo? Ele vai ser módulo de 2x mais 1 é menor do que 3. Vamos voltar aqui um instante e analisar essa nossa primeira propriedade, certo? Módulo de x é menor do que k, nos dá que x está no intervalo entre menos k e k, ou seja, x é maior do que menos k, mas x é menor do que k. O mesmo vai valer aqui para a nossa equaçãozinha, 2x mais 1. A gente vai ter que 2x mais 1 vai ser maior do que menos 3, porém vai ser menor do que 3. E isso é uma inequação simultânea. A gente aprendeu na aula passada a como resolver elas. A gente vai separar em dois casos, que vão ser englobando menos 3 é menor do que 2x mais 1 e 2x mais 1 é menor do que 3. Resolvendo o caso 1, menos 3 é menor do que 2x mais 1, a gente vai ter que x é maior do que menos 2. E resolvendo o caso 2, 2x mais 1 menor do que 3, a gente vai ter que x é menor do que 1, certo? Então, a gente tem aqui que os nossos intervalos são x maior do que menos 2 e x menor do que 1. O nosso conjunto de solução, portanto, vai ser solução vai ser igual a x pertencente aos reais, tais que menos 2 é menor do que x, que é menor do que 1. Ou x vai estar no intervalo entre menos 2 e 1, certo? Agora, eu vou propor esse exercício para vocês. Resolva a inequação. Módulo de 4x menos 3 é maior do que 5. Dá um pausa, faz o exercício e quando conseguir ou não, vem aqui checar a solução com a gente.
Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre inequações modulares quadráticas, certo? Esse é um tópico um pouco mais delicado, ele vai exigir um pouco mais de passos de vocês, mas eu garanto para vocês que não é nada de outro mundo, certo? A gente vai resolver esse exemplo para poder facilitar o nosso entendimento. X ao quadrado menos 5x mais 5, isso dentro do módulo, é menor do que 1. Se a gente partir da nossa primeira propriedade, módulo de x é menor do que k, a gente nota que x ao quadrado menos 5x mais 5 vai ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Essas são as nossas duas inequações, perdão. Com isso, a gente vai ter x ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1. Isso nos dá x ao quadrado menos 5x mais 4 é menor do que 0. Na nossa segunda equação, a gente tem x ao quadrado menos 5x mais 5 é maior do que menos 1. Passando esse menos 1 para cá, a gente vai ter x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior do que 0. Com isso, vocês lembram da última aula como resolver inequações quadráticas, certo? A gente tem que fazer a análise dos gráficos, mas a gente não precisa fazer algo muito bonito. A gente só precisa de um esboço que contenha as raízes e o formato da curva da nossa inequação quadrática. Então, vamos lá. A gente tem aqui os gráficos das nossas duas funções quadráticas, mas a gente vai trabalhar com as inequações, certo? Para que o gráfico de I, a gente tem que ele tem esse formato e as raízes são 1 e 4. Você consegue ver que as raízes são 1 e 4 por soma e produto, certo? Esse aqui é o gráfico, então, de x ao quadrado menos 5x mais 4. A gente tem x ao quadrado menos 5x mais 4 menor do que 0. Então, a gente quer todo esse intervalo aqui menor do que 0, o intervalo negativo, certo? A gente consegue ver, então, que esse intervalo são os valores de x que estão compreendidos entre 1 e 4. Ou seja, 1 é menor do que x, que é menor do que 4. Aqui, já no gráfico de 2i, x ao quadrado menos 5x mais 6, ele tem esse comportamento e as raízes dele são 2 e 3 positivos. A gente tem que os valores positivos são os valores menores do que 2 e maiores do que 3. E os valores negativos são os valores que estão entre esse intervalo de 2 e 3. A nossa inequação 2 ela é x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que 0. Ou seja, nos interessa aqui os valores positivos dessa inequação. Com isso, a gente acabou de encontrar os conjuntos soluções de I e 2i. Agora, a gente só precisa fazer uma tabela contendo esses dois conjuntos de solução, certo? Com isso, a gente vai encontrar o conjunto de solução da nossa inequação modular, módulo de x ao quadrado menos 5x mais 5, é menor do que 1. A união desses dois conjuntos, do conjunto solução de x ao quadrado menos 5x mais 4 é menor do que 0 e x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior do que 0, vai ser o conjunto de solução da nossa inequação modular. Eu botei aqui de vermelho e azul para facilitar o nosso entendimento, certo? Os valores que são solução de I dessa nossa primeira inequação são os valores que estão de 1 a 4. E os valores que são solução de 2i são os valores menores do que 2 e os valores maiores do que 3. Vocês notam que existe a interseção em roxo apenas no intervalo de 1 a 2 e de 3 a 4. Aqui, de 2 a 3, não tem interseção, porque no conjunto de solução de 2i, ele não se encontra, mesmo se encontrando no conjunto de solução de i. Então, a gente não pode considerar. É só a gente fazer a união desses dois conjuntos, e na hora de vocês fazerem as suas tabelinhas, não precisa colorir, vocês podem fazer um tracejado, ou identificar de alguma forma visual para vocês qual é o conjunto de solução das duas inequações que vocês conseguirem e só pegar onde eles se interceptam, que aqui no caso, de novo, é o intervalo entre 1 e 2, intervalo entre 3 e 4.
Portanto, o nosso conjunto de solução da nossa inequação modular vai ser solução igual a x pertence ao real, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 2, que é o nosso primeiro intervalo aqui, ou 3 é menor do que x, que é menor do que 4, que é o nosso segundo intervalo aqui. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês façam os exercícios, estejam fazendo os exercícios que a gente está soltando para vocês. Eles são muito importantes para que vocês entendam e massifiquem bastante essa matéria. Ela é uma matéria bem cobrada nos vestibulares, então é importante que vocês façam os exercícios. E muito boa semana para vocês, bons estudos e até mais.